Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô mais uma vez aqui para falar de Vasco e dessa vez para falar de uma derrota dura para o torcedor vascaíno, uma derrota dura para a equipe, vitória do Grêmio por 2-1, acabou agora lá no Sul, de virada o Vasco vencia por 1-0, gol do Pikachu, o Grêmio conseguiu virar por 2-1 ali no segundo tempo, mas com uma participação direta do VAR. Dá para dizer aqui que o Vasco foi castigado pelo VAR no jogo contra o Grêmio e eu vou detalhar um pouco aqui, vou dar a minha opinião sobre como foi a partida e como isso alterou. O Vasco, na verdade, teve um gol anulado, para você que não assistiu o jogo, o Vasco teve um gol anulado com 19 segundos do segundo tempo. O Vasco fez 1-0 com o Pikachu no primeiro tempo, conseguiu fazer esse 2-0 logo no início da segunda etapa, o juiz anulou, marcando uma falta do Rossi no meio campo, que ao meu ver não foi falta, um lance comum de jogo, normal, tanto que o árbitro não marcou falta naquele momento. Essa que é a grande questão, pelo menos no meu entender. Foi uma jogada de uma disputa de bola do Rossi com o marcador, com o jogador do Grêmio, na frente do árbitro, não teve interferência visual, não foi uma jogada escondida, eles dois estavam no lance e ele não marcou, o bandeirinha não marcou e não tem sequer a desculpa de que era um lance de gol ou próximo ali de uma chance real de gol e ele deixou a bola rolar para depois consultar o VAR. Não. O lance foi lá atrás no meio campo, ali na intermediária ofensiva do Vasco, um passe lateral do Rossi, poderia muito bem ter marcado a falta se ele achava que aquilo tinha sido falta. E no meu entender não foi falta. E eu também vi os comentários depois dos outros jornalistas que acompanharam, até dos comentaristas de arbitragem, que também acharam exagerada a marcação. Não foi falta, a verdade é que não foi falta do Rossi. Se você for marcar esse tipo de falta com câmera lenta, você vai marcar falta o tempo todo, em todas as partidas e em diversos lances. A arbitragem foi decisiva nesse lance e foi decisiva na mudança do panorama do jogo. O Vasco fez um primeiro tempo muito seguro defensivo. A primeira finalização do Grêmio foi aos 36 minutos do primeiro tempo. Um chute do PP ali da entrada da área, sem perigo nenhum, Fernando Miguel. O Renato já tinha colocado o Everton em campo. O Grêmio entrou com um time misto, reserva ali. Tinha alguns jogadores, o Luan atuou, o Paulo Vitor no gol. Mas era um time bem mesclado e o Vasco conseguiu fazer 1-0 num lance de pênalti ali em cima do Oswaldo Henrique. O Pikachu cobrou. O Vasco atacava muito pouco, mas impedia o Grêmio também de atacar. Então o Vasco não passou susto nenhum no primeiro tempo. O Vasco defendendo nem só no seu campo de defesa, não. O Vasco ocupava metade do seu campo de defesa. O Vasco jogou ali marcando em 30 metros, 25 metros. O Grêmio não deu espaço nenhum para o Grêmio no primeiro tempo, como eu disse aqui. Primeira finalização já quase no fim do primeiro tempo e de fora da área. Nenhuma chance realmente clara do Grêmio. O Vasco conseguiu achar esse gol, o Vasco atacava muito pouco e nem tinha essa pretensão. O Vasco não vencia o Grêmio desde 2006, aliás, segue sem vencer, desde 2006 lá no Sul. Então pontuar no Sul para o Vasco era importante. A vitória seria um acaso, o Vasco fez 1-0 ali, acho até que o Grêmio poderia ter empatado e até virado a partida independente do lance do gol anulado do Vasco. O Grêmio tem time para isso. Poderia virar um 3-2, um 4-2 ou empatar um 2-2 validando aquele gol do Rossi. A questão não é essa. A questão é que a gente nunca vai saber, porque o árbitro, ao anular aquele gol do Vasco, manteve o resultado em 1-0 e deu o jogo de bandeja ali para o Grêmio, tirou toda a confiança que o Vasco tinha ao fazer aquele 2-0 legal, não foi um gol ilegal, e deu uma nova esperança ali para o Grêmio, que retornou para o jogo e fez 2-1. O Vasco começou o jogo com o Valdívia e Marquinhos em campo, o Valdívia e o Marquinhos revezando como centroavante e o Rossi na esquerda para segurar um pouco as subidas do Léo Moura, que era uma das principais armas do Grêmio, ali, um dos jogadores mais experientes em campo. Então o Grêmio tentava atacar muito pela direita e o Rossi ajudava muito na marcação do time por aquele lado. Uma mudança em relação ao time que vinha atuando normalmente com o Pikachu e Rossi pelo lado direito. Nisso o Valdívia e Marquinhos se revezavam, entre um ficando como centroavante e o outro fechando a ponta direita, que era por onde o Grêmio trabalhava menos. O Vasco criava pouco, mas dava pouco espaço também para o Grêmio. Quando o Vasco volta para a segunda etapa, nesses 19 segundos que o Pikachu marca o segundo gol, o Rossi troca de lado. Foi uma jogada ali do Luxemburgo exatamente para explorar esse elemento surpresa, desse retorno do Rossi pelo outro lado. Funciona muito rápido, o Vasco faz 2-0, só que o juiz anula e depois disso vira uma outra partida. O placar, que era para estar 2-0 para o Vasco, volta a estar 1-0, o time perde a moral, perde a confiança
e isso no jogo é muito fundamental. O Vasco estava tranquilo, o Vasco fazia uma partida muito calma contra o Grêmio, o que não é comum. Falei aqui, o Vasco não vencia desde 2006, segue sem vencer, mas teve tudo para vencer esse jogo, porque fazia uma partida segura, principalmente defensivamente, marcando com as suas linhas muito baixas e não deixando o Grêmio usar a velocidade, que é uma das suas principais características. O que era para ser uma vantagem do Vasco, esse segundo gol, logo no início do segundo tempo, se tornou, na verdade, a criptonita do time, se tornou o calcanhar de Aquiles, a parte frágil. Foi o que desmontou o time do Vasco, foi o gol que ele mesmo fez e a arbitragem anulou. O que a gente tira de positivo desse time do Vasco, dessa atuação do Vasco? Uma atuação muito consistente defensiva. O resultado é óbvio que não era o que se esperava, não foi uma zebra, mas então quando começa o Campeonato Brasileiro, a gente olha a tabela de classificação, olha os jogos que vão ter, a gente vê Grêmio fora de casa. A gente já sabe que o Vasco vai ter dificuldade, dificilmente vai pontuar. O Vasco nos últimos anos sempre tem perdido para o Grêmio lá. Mas a circunstância do jogo, como se desenhou o primeiro tempo, inclusive o início do segundo tempo, quando o Vasco faz 2-0, tinha tudo para o Vasco sair de lá, encerrando esse jejum de 13 anos, encerrando um jejum de desde 2017 que não vence fora de casa, desde outubro de 2017 que não vencia 3 jogos seguidos, e isso tudo foi freado por esse lance mal marcado da arbitragem, no meu entender, e que influenciou diretamente no resultado. De positivo, então, a atuação defensiva do Vasco, que foi muito seguro enquanto o jogo decorreu na sua normalidade, enquanto o jogo fluiu numa naturalidade que se espera que todos os jogos sejam assim, não só o do Vasco. O VAR está aí para ser uma ferramenta de justiça, não de injustiça. E o que foi feito hoje em Porto Alegre não teve nada de justo.